Segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar do mundo em 2012 e também perspectivando aquilo que é o próximo ano. Mónica, a Europa, aqui uma variável muito importante para nós e para o mundo por estes dias. A questão europeia está, como dizia há pouco o Rui Leão Martinho, dependente de muitos fatores. Um deles, a separação entre a dívida soberana, entre a relação bancária, mas há muito mais coisas em cima da mesa. E agora com a Irlanda também a dizer que não consegue, não disse que não consegue cumprir, disse que precisa de mais tempo para cumprir de forma rigorosa aquilo que é o plano de ajustamento. Mais um problema em cima da mesa. Sim, mais um problema em cima da mesa numa Europa cuja curva de aprendizagem é demasiadamente lenta. Isso é a primeira lição que nós podemos retirar. Aliás, é particularmente interessante nós estarmos a falar disto hoje, no momento em que a Europa, o Durão Barroso, se prepara para receber o Nobel da Paz pela Europa, porque a paz tem uma dimensão de desenvolvimento também. E, aliás, tem sido fundamental para a Europa se manter em paz e em segurança o facto de nós termos conseguido atenuar disparidades de desenvolvimento e termos conseguido promover o desenvolvimento de algumas partes da Europa. O que é preciso fazer? A Europa enferma de um mal de nascença, que é o facto de ter nascido com uma missão muito concreta, ter evoluído em velocidades muito distintas, ter querido fazer uma coisa que está nos livros que não se pode fazer, que é alargar e aprofundar ao mesmo tempo. Portanto, a Europa quis ter uma moeda única, mas quis ao mesmo tempo ser uma união muito alargada, quando muitos dos países, mesmo os que entraram para o euro, não estavam prontos para o fazer. Portanto, foram uns critérios de convergência um bocadinho martelados para se conseguir ter um euro comum ao maior número de países, para a moeda ter significado internacional. E, portanto, o que é que falta? Uma vez que nós temos uma moeda, faltou replicar, de alguma forma, os pressupostos e os mecanismos que existiam nacionalmente quando se tem uma moeda. Faltou uma união bancária, faltou uma união fiscal, faltou uma união monetária concreta. De facto, nós a única coisa que tínhamos em comum era a moeda. Não tínhamos todos os outros mecanismos que nos permitiam, por exemplo, face a uma crise como a que estamos a ultrapassar, poder atenuar o impacto da crise. Criamos um mecanismo de estabilidade, agora o Fundo de Estabilização, mas mesmo assim são apenas soluções parciais para uma crise que é muito mais ampla do que esses valores. Estou a pensar em quantidades, mas também é, mais uma vez, uma reação, não é uma posição de fundo. Portanto, para mim o grande desafio na Europa vai ser conseguirem, de alguma forma, avançar com a união bancária, separar o risco bancário do risco da dívida soberana, replicar as estruturas que são necessárias para gerir uma moeda, isso pressupõe alguma liderança política e, de uma certa forma, embora pareça que não tem muito a ver com isto, finalmente ter uma política externa comum. Isso também é muito importante em termos de afirmação da Europa como um grande bloco comercial no mundo. Portanto, são tarefas pequenas que deviam de estar prontas, não daqui a meio ano, mas ontem. E eu espero que, tendo já a crise afetado de uma forma tão grave a Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha, Itália, que isto seja o sinal de alerta que é necessário para que se aprenda mais depressa e melhor. Rui Leão Martinho, esta questão da Europa, o que tem ainda para fazer? Em relação primeiro à questão da Irlanda e à questão do prazo, eu acho que Portugal também já, através das suas estruturas, digamos, várias, da sociedade civil, veio afirmar, em vários pareceres, que Portugal ficaria bastante melhor se conseguíssemos alargar prazos de pagamento, portanto, com alguma carência para a nossa dívida, e se conseguíssemos também ainda rever alguns encargos financeiros. Agora, eu acho que agora é a oportunidade de ouro. É a oportunidade de ouro. Vamos ver como é que se vai passar, mas eu acho que temos também que ter algum tempo. Isto não tem nada a ver com declarações realmente menos cuidadas ou menos ponderadas que durante estes dias nós temos ouvido daqui e de lá fora. Mas tem a ver com o facto que temos o caminho para o fazer. Portanto, vamos lá ver qual é o momento oportuno para pedir essas duas coisas. Em relação à Europa, eu estou preocupado em relação à Europa pelo seguinte: em relação à parte económica, já sabemos que vai ser má. Portanto, as previsões são de crescimentos praticamente inexistentes. Na zona euro, nos países do euro, mesmo ainda de recessão, menos 0,3, menos 0,9 é a perspectiva do BCE. E, portanto, vamos continuar em queda. Em relação à própria Europa e à sua maneira de legislar e de decidir, eu tenho alguma expectativa que no início agora do ano a União Bancária avance. Por outro lado,
O alargamento de que a Mónica diz é verdade, nós temos alargado, mas temos ainda para decidir na Europa o maior alargamento, que é o da Turquia. E, portanto, alargar à Croácia, alargar previsivelmente à Ucrânia é menor. Agora, temos o problema da Turquia. E a Europa tem que decidir de que forma é que quer integrar ou não a Turquia. Isso vai pesar muito no futuro. Essa é uma questão importante e cola aqui com outra... É um grande país que, quando entrar, vai trazer uma grande modificação ao balanço dos países na Europa. E não apesar de ser um grande país, não tem questões como a Polónia, que era um grande país, mas que aqui é um grande país, mas muito diferente daquilo que é a média europeia neste momento. Mas fazendo o seu trabalho para cobrir todas as metas para estar em condições de entrar na Europa. Portanto, estamos a um passo de decidir dentro de muito pouco tempo se a Turquia entra ou não entra. E depois temos ainda um outro grande país com o qual não vamos falar de integração, mas tem que haver um contrato de associação muito forte, que é a Rússia. Não podemos isolar a Rússia. E, portanto, temos que negociar com ela. Quando é que consegue ver a Rússia neste desenho de blocos com a Ásia e a China a criar um mercado importante, com a Europa, com um mercado tendo importante? Acordos com a Europa, acordos especiais com a Europa, relativamente exatamente à parte principal, que é a parte económica, comercial. Mónica, uma questão ainda na Europa. Como é que nós conseguimos lidar com a zona euro e com a União Europeia, com o Reino Unido aqui sempre numa posição sai, não sai, e obviamente não entra de todo naquilo que é a moeda única? Aliás, a prova do que está a dizer é exatamente a posição que o Reino Unido tomou nas negociações para o orçamento, em contraciclo com o resto da Europa. Era literalmente Europa e o Reino Unido. O Reino Unido tem que perceber, e eu creio que percebe, eu acho que muito deste discurso do primeiro-ministro inglês... Mas foi sempre assim, um bocadinho o Reino Unido, foi sempre assim em relação à Europa, sempre estar dentro e fora, não é nunca uma integração como os outros países, não é? Eu acho que esteja em cima da mesa uma questão de referendo, perdão-me interrompê-la, Mónica, uma questão de referendo, do regresso do referendo do Reino Unido poder sair da União Europeia. Eu acho que isso tem muito a ver com um discurso pós-eleitorados internos, e é isso que se nota. Quando o poder no Reino Unido é afetado, ou a manutenção do poder é afetada pela percepção de que o envolvimento europeu lhes traz mais custos do que benefícios, há um discurso eurocético imediatamente no Reino Unido. E o Reino Unido pode também ser, Mónica, uma argumentação para cobrir várias coisas que no Reino Unido são preocupantes. A recessão que lá existe, sim, o desemprego que lá existe e que queiramos ou não a austeridade que tem sido imposta nos últimos 2 anos. É uma espécie de encontrar um inimigo no continente. Exatamente, sim. Ali a Europa é sempre o bode expiatório, diria eu. Sim, e portanto eu acho que, eu diria uma coisa que vai parecer muito cândida, mas a mim ocorre-me tentar mostrar ao Reino Unido que, de facto, o pertencerem à União Europeia lhes traz mais vantagens do que custos. Eu sei que isto parece muito cândido, mas... Agora lhes custa 8 bis todos os anos em termos líquidos. Pois, de facto, mas para o Reino Unido, no início do processo e quando eles decidem aderir, era para eles uma espécie de preço da paz, era o preço da segurança dentro do continente europeu. E, portanto, talvez seja a altura de lhes recordar. Eu não estou a ver a Europa envolvida numa nova guerra como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que alguns chamam, muito curiosamente, como guerras civis europeias mundializadas, porque, de facto, a Europa tem sido o epicentro dos grandes conflitos mundiais. Mas a verdade é que há uma certa estabilidade na Europa que interessa ao desenvolvimento do Reino Unido. Basta ver o problema que eles têm com as imigrações ilegais. E, portanto, eu diria que, de uma certa forma, é um preço a pagar-se pela estabilidade. E a União Europeia é construída exatamente em torno dessa premissa, de que se todos nós cedermos a algo, todos nós ganhamos com o bem comum. Mas, de facto, o Reino Unido tem sido, desde sempre, constante nesta sua constante retirada do espaço europeu de cada vez que tem problemas internos. Muito bem, temos 10 minutos ainda para olhar para o contexto mais global. Rui Martinho, começamos com os Estados Unidos, com uma economia que, neste segundo mandato de Barack Obama, vai ter a resolver um problema e, eventualmente, nos próximos mandatos a seguir, que é o ajustamento entre aquilo que produz e, obviamente, aquilo que gasta, aumento de impostos, corte de despesa do Estado, como nós conhecemos todo este discurso. Pois, eu acho que nós conhecemos este discurso na Europa, conhecemos-lo em Portugal em particular, ao nosso nível e à nossa dimensão, e penso que os Estados Unidos vão passar por isso. O segundo mandato do presidente Obama poderá ser mais fácil para ele tomar medidas, visto que sabe que a reeleição já não vai haver depois, e, portanto, terá que as tomar nessas 3 vertentes, que é uma maior austeridade,
um maior corte de custos e uma capacidade também, se calhar, de ter ainda, numa economia daquelas, maior produtividade, ser mais competitivo e até conseguir ter maior criação de novos empregos, de novas empresas, de novos setores a desenvolverem-se. Portanto, é um mandato muito importante para os Estados Unidos e para o mundo, porque nós dependemos todos bastante, nomeadamente no Ocidente, do que se passa na economia americana. Na Europa, nós temos esta situação que dissemos, portanto, a Europa vai ter que trabalhar para sair da recessão, vai ter que se aprofundar. O aspecto fiscal, o aspecto orçamental, mesmo o aspecto político da União estão para aprofundar. Deviam fazê-lo este ano, com alguma celeridade. Eu sei que é difícil o acordo a 27, mas deviam fazê-lo. E, como eu disse, está em cima da mesa porque basta ler a imprensa estrangeira a questão de como é que a Europa vai reagir à questão da Turquia, de que eu lhe falei, à questão da Rússia, que não pode ser isolada, e, portanto, aos novos desafios que dentro do continente europeu também se lhe ponha. Para nós, Portugal, temos que fazer o trabalho em 3 vias. Manter a austeridade, tentando sempre não aumentar a exclusão social, manter a coesão social, manter exatamente aquele apoio a quem precisa, mas desenvolvendo o espírito empreendedor, aliciando investimento direto, seja português, seja estrangeiro, e internacionalizando a economia. Em segundo lugar, abrindo novos mercados. Nós precisamos de abrir novos mercados porque a Europa está em crise, a América está em crise, daí a grande urgência do Médio Oriente, do Extremo Oriente, de novos desafios na África, etc. E, em último lugar, tentar ter alguma estabilidade. Estabilidade política e estabilidade social. A estabilidade política porque é um ano determinante. Já há muito tempo que se anunciam, vai haver eleições autárquicas. Ora, todos os partidos dizem sempre, ao longo destes 40 anos, que nada tem a ver com as eleições nacionais. Ora, nós precisamos que, efetivamente, ultrapassemos este período, tentemos cumprir os mandatos legais de 4 anos e depois, quando vamos a eleições de novo, tirar a ilação se é este ou se é outro o partido que deve ter a nossa preferência. Portanto, tentar levar até 2014 um clima de estabilidade, seja social, seja político. Mónica, nesta questão dos Estados Unidos, recuperando a questão dos Estados Unidos, algumas análises apontam para um corte de 500 mil empregos se este fiscal cliff avançar, e há aqui um impacto profundo também na maior economia do mundo. Obviamente os americanos com menos dinheiro e com mais desemprego vão consumir menos, e isso obviamente prejudica todas as empresas a nível global. Acrescento-lhe ainda um outro dado que a semana passada agitou e ocupou muito do nosso trabalho na Assembleia da República. Nós temos uma audição ao Ministro Portas e ao Ministro Aguiar Branco na sexta-feira, exatamente porque os norte-americanos, na sua implementação de medidas de corte de despesa, uma das coisas que vão fazer é vão fechar bases militares por toda a Europa. Isso para nós tem um interesse muito relevante por causa da base das lajes. E, indiretamente, a questão do comando da NATO em Carcavelos. Por exemplo, mas em termos de perda de postos de trabalho e de impacto na economia local, vai ser muito forte nas bases das lajes. Portanto, este é só um dos epifenómenos do que significa os norte-americanos estarem em recessão e estarem a fazer uma política de cortes. É claro que, e não posso deixar de achar graça ao argumento do Rui Martinho Leão, como é o segundo mandato, ele não pode ser reeleito para um terceiro, portanto está totalmente liberto para fazer as melhores opções. Isso é de facto verdade. Além de que... Mas o Partido Democrata, obviamente, quer ter um candidato nas próximas eleições, não se vai esquecer disso. E houve, de alguma forma, também uma mexida na distribuição de poder dentro dos Estados Unidos. Não passou imune este primeiro mandato do Barack Obama. É claro que o Barack Obama tem todos os argumentos que a Europa tem de uma conjuntura internacional altamente desfavorável. Mas nós estamos todos muito dependentes das grandes opções de investimento que sejam feitas, da criação de empregos, não só pela vastíssima comunidade, pensando numa lógica estritamente nacional, não só pela vastíssima comunidade que nós temos nos Estados Unidos, mas também porque nos afetam as decisões de investimento nos Estados Unidos e do investimento direto estrangeiro em Portugal. E nessa tónica, de facto, Portugal está à procura de novos mercados. Os Estados Unidos não são um mercado de grande crescimento para nós. Nós teríamos 2 produtos que teriam uma entrada muito boa nos Estados Unidos, em partes dos Estados Unidos, mas que nós não produzimos em escala suficiente. Estou a pensar, por exemplo, no vinho. Mas a verdade é que nós temos uma estratégia
para a América Latina, por exemplo, este acordo que houve para o fornecimento de medicamentos para o Peru, ou, por exemplo, acordos que nós estamos a desenvolver com o Cazaquistão e com a Bielorrússia, por falar ali no grande espaço da Rússia e da Ásia Central, para o fornecimento de carnes. Eu estive a levantar dados com a AICEP e disseram-me que temos já mais de 40 empresas prontas para exportar, e é claro que temos ainda no continente americano os nossos azeites e o nosso vinho. Portanto, há um mercado extracomunitário muito vivo para Portugal, e não resisto aqui. Vocês fizeram aqui um programa muito interessante sobre isso, a porta de entrada que o Macau está a ser para o grande mercado da China, para os produtos portugueses. Foi um programa muito interessante em que vocês conseguiram mostrar com os convidados que cá tiveram que o Fórum Macau e Macau está a ser não só uma porta de entrada para a China, mas está a ser o potencial para a divulgação de produtos portugueses naquele vasto mercado, como nunca tivemos, pensando na China e pensando em todo o mercado regional. Portanto, é nestas apostas que Portugal tem que estar cada vez mais centrado. Rui Martinho, e nos mercados que falam português, que aposta é que devemos fazer? Nos mercados devemos continuar a insistir, até porque nós temos sido bem-sucedidos e penso que com a qualidade daquilo que exportamos e daquilo que levamos, até como investidores diretos, em países como Angola ou Moçambique. Mas há mais para fazer. Há muito para fazer, mesmo nos territórios mais pequenos. Cabo Verde, São Tomé, Timor. Assim haja também estabilidade política em alguns desses mercados. Veja, por exemplo, o caso da Guiné, que tem sido um país sempre com grande instabilidade e que daí tenha, digamos, um atraso considerável em termos de outros países que na mesma altura passaram à independência. Portanto, eu penso que é de insistir nos países de língua portuguesa. Nós também temos a contrapartida, que é investidores, nomeadamente de Angola, que estão interessados em Portugal, em vários setores. E, portanto, isso também é positivo, esse intercâmbio, e devemos valorizar exatamente essa facilidade que há, como os franceses sempre fizeram, como os ingleses fazem na Commonwealth, em que a língua é um poderoso veículo de ligação e de relação entre os dois povos desses países e de Portugal. Mónica, como é que vamos potenciar esta relação histórica e uma relação que, por exemplo, ao contrário dos ingleses e franceses, é bem mais afetiva? É mais afetiva. Não tem algumas... Sim. Não tem algumas pedras no sapato que as relações anglo-saxónicas e francófonas tiveram no passado? Sim, bastante. Angola foi o principal cliente extracomunitário de Portugal. Foi o mercado que mais contribuiu para o crescimento global das exportações portuguesas. E isso é, de facto, assinalável. Nós nestes mercados, nos mercados lusófonos, temos duas estratégias que são muito interessantes. Por um lado, nestes mercados é muito fácil promover os produtos portugueses. São consumidos naturalmente, há muitos portugueses que, como estratégia de imigração, preferem estes países porque falam a língua, a estrutura legislativa, jurídica é mais ou menos semelhante. Sim, os códigos até. Exatamente, portanto é interessante para um português. Isso é um ponto muito interessante. Por exemplo, contavam-me a semana passada na África do Sul que muitos dos produtos que entram na África do Sul são de sul-africanos que se vão abastecer a Moçambique e trazem os produtos para a África do Sul. Portanto, é um mercado que não é contabilizado diretamente, mas que entra nesse bolo. E além de que nós estamos todos muito animados com este elan que se gerou em torno da língua portuguesa, a língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul e, portanto, pode ser, mas devia de ser afirmada ainda mais afirmativamente, é a língua franca comercial no Hemisfério Sul, quer com o peso do Brasil, com o peso de Angola, com o crescimento em Moçambique, e portanto nós nestes mercados podemos ter uma estratégia que passa por um lado, contactar as autoridades locais e os grandes abastecedores locais promovendo os produtos portugueses, com os seus valores, com a sua mais-valia, com o seu caráter diferenciado, com a qualidade, e também contactar as nossas diásporas, que estão muito presentes nestes países, tentando que eles sejam também agentes de promoção dos nossos produtos. Isto resulta, e a AICEP tem gizado a sua estratégia muito em torno destes grandes dois eixos. Estes produtos são fundamentais para nós, estes países são fundamentais para nós, não só pelo mercado que representam, mas pela sua inserção nos contextos regionais. E, portanto, seria uma aposta que conviria não perder, embora nós estejamos muito apostados na América Latina, no Médio Oriente, na grande Ásia Central. Esses factos são também fundamentais. Mas para além de exportações temos ainda um investimento direto. Sim. E aí é muito importante também estabelecer, não só, como já fizemos com Angola, mas com outros países, e nomeadamente com o Brasil, uma tentativa de incremento de investimento direto no nosso país de investidores brasileiros. Eles já cá estão, vêm até diretamente quando têm interesse nas boas companhias, o caso da Simpor, o caso da participação do Bradesco no BES, etc. Mas penso que poderíamos tentar
motivar ainda mais brasileiros ou a diáspora portuguesa do Brasil a vir reinvestir em Portugal. Muito bem, Rui Martinho, Mónica Ferro, foi um prazer recebê-los nesta Comissão Executiva. Desejo-lhes o resto de uma boa semana, e porque esta emissão do Economic TV passa também em direto em Moçambique e em Angola, fica também um abraço especial nesta edição para estes dois mercados de telespectadores do Economic TV. Fica por aqui a Comissão Executiva, regressamos amanhã. Aproveita este dia.